Olá, meu amigo, muito bom dia para você. Ao sair da sua casa nessa manhã, leva no teu coração essa palavra: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. São as palavras do apóstolo Paulo, são as palavras de Deus. Tudo é possível àquele que crê em Jesus Cristo. Por isso que nessa manhã nós precisamos levantar com a nossa cabeça erguida para o céu, reconhecendo a bondade, a majestade do nosso Deus e os desafios, as lutas que nós iremos enfrentar no decorrer desse dia. Caminhe, marche com a cabeça erguida, tendo a certeza que Deus vai estar ao teu lado para te conceder a vitória. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do Salmo capítulo 86, o verso 15, onde a palavra de Deus diz o seguinte: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. O nosso Deus é compassivo, Ele é longânimo, misericordioso. É a razão pela qual um dia Ele vai voltar aqui a essa terra para buscar os seus filhos e nós queremos, sonhamos, temos a esperança de nos encontrarmos com Ele e vivermos com Ele por toda a eternidade. Por isso que nessa manhã nosso primeiro compromisso é com Ele. Abrimos o nosso coração, confessamos as nossas falhas, pedimos perdão dos nossos erros e pedimos a Ele que venha estar conosco no decorrer desse dia e da nossa vida também. A cada manhã, nesse horário, 6 horas da manhã, nós estamos com a Palavra de Deus aberta, estudando um capítulo da Palavra de Deus. Você é o nosso convidado e pedimos a Deus também que nos conduza através do seu Espírito para que nós possamos entender a sua Palavra. E quero nesse instante convidar você a manter a Palavra de Deus aberta no livro de Deuteronômio, capítulo 27, o verso 1. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo dizendo: guarda todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Este era o terceiro discurso de Moisés antes do povo de Deus entrar na terra prometida. E as ordens eram muito claras, as orientações eram precisas em viver uma vida de obediência ao lado do Senhor. Mas quando Deus criou o ser humano lá no Jardim do Éden, colocou nas mãos do ser humano o direito de fazer escolhas. Tomar decisões na vida é o que nós mais fazemos no decorrer da nossa história. Por isso que nessa manhã, nesse momento, é importante, imprescindível, santificar o direito de escolha. Porque quando nós decidimos na nossa vida, nós estamos afetando o nosso presente e nós também estamos afetando ao nosso futuro. Quando nós fazemos alguma escolha, nós acabamos afetando as pessoas que estão ao nosso lado. Se as escolhas são boas, nós abençoamos essas pessoas que estão ao nosso lado. Mas se as nossas escolhas são ruins, nós acabamos também magoando, ferindo e trazendo maldição para o presente e para as pessoas que estão ao nosso lado. E, consequentemente, para o nosso futuro. Por isso que nessa manhã, nesse momento, ao analisarmos, ao estudarmos a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 27, o verso 1, e Moisés, junto com os anciãos, clamando por eles e falando para que eles obedecessem a palavra de Deus, eu entendo que eles estavam dizendo: escolham a vida, escolham viver as verdades do Senhor, escolham seguir a palavra de Deus e vocês terão uma vida feliz. É pela primeira vez que Moisés se une aos anciãos para ordenar ao seu povo o que eles deveriam fazer com as suas vidas. Acredito que essa união de Moisés com os anciãos era porque Moisés sabia que dentro em breve ele teria que fechar os seus olhos para essa vida e os anciãos é que estariam à frente do povo, conduzindo, liderando. Estar ao lado de Moisés fazia com que as pessoas vissem que eles eram responsáveis. E eles é que dariam continuidade no trabalho de Moisés. Moisés e os anciãos tinham nas mãos a responsabilidade de inculcar na mente daquele povo que eles deveriam ser obedientes à lei do Senhor, à Torá. Mas muito mais do que isso, todas as orientações dadas por Deus a Moisés, eles também deveriam colocar em prática nas suas vidas. Esses ensinamentos deveriam estar escritos de uma forma muito clara, para que todo israelita pudesse consultar, para que todo israelita pudesse aprender e, acima de tudo, pudesse também colocar em prática na sua vida
quando então estivessem na terra de Canaã. Deuteronômio capítulo 27, o verso 7, Moisés dá as suas orientações falando que eles deveriam levar ofertas pacíficas. Era uma forma deles expressarem para Deus um coração agradecido. Havia uma comunhão entre Deus e o seu povo. O Senhor estava feliz porque ele tinha cumprido com a sua palavra, mas o povo, a nação de Israel, deveria estar satisfeita por ter recebido as bênçãos de Deus. E as ofertas pacíficas eram uma demonstração dessa alegria, desse reconhecimento que Deus é soberano e eles estariam dispostos a seguir aos seus ensinamentos. Deuteronômio capítulo 27, o verso 9, há uma rededicação da nação de Israel a Deus. Era aquele momento em que Moisés, junto com os anciãos, abençoa o povo. Era como se tivesse acontecendo uma realiança entre Deus e o seu povo. Essa aliança era tão importante quanto a outra que aconteceu no Sinai. E é nesse instante em que Moisés se volta para a nação de Israel e fala: hoje vocês estão se tornando o povo do Senhor. Muitos no passado no Sinai não tinham nem nascido ou eram crianças, mas agora às vésperas de entrar na terra prometida, eram homens, pais de família e mais uma vez estavam sendo consagrados para Deus, para viver para o Senhor, para cumprir os propósitos de Deus na terra de Canaã. Os sonhos de Deus para o seu povo eram os mais belos possível. Deus queria ampliar os limites das suas fronteiras. Deus queria trazer prosperidade para o seu povo. Deus queria que o seu povo tivesse saúde. Deus queria morar no meio do seu povo para abençoá-los em todo o tempo. Deuteronômio capítulo 27, o verso 12 e o verso 13. Aqui Deus estava colocando diante do seu povo dois montes como representação da escolha que eles deveriam fazer: receber a bênção de Deus ou receber a maldição do Senhor. O Monte Ebal e o Monte Gerizim são dois montes de formação rochas calcárias que estão acima do nível do mar, 890 metros a 660 metros, numa extensão de 275 quilômetros de metros quadrados. Quem passa além do Jordão visivelmente consegue observar tanto o Monte Ebal como o Monte Gerizim. Falando sobre esses dois montes, Deus queria que o seu povo escolhesse ser obediente a Ele, viver ao seu lado, seguir os seus ensinamentos. Vivendo dessa forma, eles receberiam a bênção de Deus, alcançaria todos os limites da terra. Do lado sul ficava a região fértil de Siquém. Do lado norte ficava o Monte Ebal, que não era fértil. A distinção entre os dois montes, os comentaristas acreditam que era como uma representação que de fato iria acontecer diante das escolhas que o seu povo viesse tomar na sua vida. Os dois montes era como se fosse um anfiteatro. Entre os dois montes havia um caminho, onde os oradores deveriam ficar ao centro, os descendentes de Lia e Raquel deveriam ficar de um lado e do outro, e eles deveriam ouvir as palavras que Deus estava trazendo para eles. Se escolhessem ao Senhor, eles receberiam as bênçãos. Se escolhessem desobedecer ao Senhor, receberiam as maldições em consequência de não obedecer a Deus. Deuteronômio capítulo 27, o verso 15. A primeira razão para serem amaldiçoados era se voltarem aos ídolos, é se esquecerem do Senhor, é deixarem de seguir o que Deus estava pedindo. Se construísse para si imagem de esculturas ou se curvasse diante dos deuses dos cananeus, eles receberiam a maldição do Senhor. Deus iria se retirar do meio do seu povo e eles sozinhos não teriam condições de prevalecer diante dos seus adversários. Por isso que Deus os levou para aquele cenário, em meio à natureza, para que eles pudessem refletir o que é que eles iriam fazer dali para diante. Era uma necessidade de santificar as suas escolhas, a sua decisão, para que pudesse seguir ao Senhor. Meu amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 27 do livro de Deuteronômio, eu e você, nós precisamos clamar pelo Senhor. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos fala: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É um convite de Deus para mim e para você. Quando nós estamos com a palavra de Deus aberta, é Deus falando conosco. O Espírito Santo nos incomoda. É como se nós ouvíssemos uma voz falando ao nosso caminho, o caminho que nós devemos seguir.
É nesse momento que nós devemos ser sensíveis em permitir que a nossa escolha, a nossa decisão seja de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos resistir à voz do Espírito Santo, porque quanto mais nós resistimos, mais difícil será para decidirmos o que é correto. Mas quando nós cedemos à voz do Espírito Santo, o nosso coração é moldado mediante a vontade de Deus. E será esse povo que o Senhor um dia vai voltar aqui a essa terra para buscar, para levar como sendo o seu povo, para viver com Ele por toda a eternidade. Se nessa manhã é o teu desejo fazer parte do povo do Senhor, receber a salvação em Jesus Cristo, nós precisamos a cada dia permitir que Ele conduza a nossa vida e a nossa trajetória. Querido Pai, nessa manhã, nesse momento, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Por favor, Senhor, santifica o nosso direito de escolha. Nos dê a condição a cada dia de fazermos a Tua vontade. Molda o nosso coração, perdoa os nossos pecados, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.